ao minicurso As Contribuições da Metodologia de Ensino de Sequência FEDAT na Formação Inicial e Continuada de Professores, o grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, nos seus 10 anos, em comemoração aos seus 10 anos de existência e contribuição ao ensino, à pesquisa e à extensão, realiza o seu terceiro workshop, que nesse dia recebe o nome de terceiro workshop GTERCOA 10 anos. Tem como objetivo, né, a nossa oficina hoje, promover a partilha de conhecimentos e experiências entre pesquisadores, professores e estudantes e profissionais da educação em geral, fomentando práticas inovadoras, colaborativas, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de redes intelectivas e o fortalecimento entre o elo ensino, pesquisa e extensão. Meu nome é Margarida, sou integrante do grupo GTERCOA, que tem como líder a professora Maria José Costa dos Santos e como vice-líder o professor Dr. Wendel Melo de Andrade. Eu estarei com vocês na tarde de hoje na mediação desse trabalho. O minicurso As Contribuições da Metodologia de Ensino, Sequência FEDAT na Formação Inicial e Continuada dos Professores, será realizada pelos professores Amis Hanon, né, professor Amis Hanon, Guilherme Felício Gomes da Silva, e pelo professor Fredson Rodrigues Soares. O professor Amis Hanon, ele é doutorando em ensino de ciências e matemática pela UFC, Renoem. Ele é mestre em matemática também pela UFC e membro do grupo de estudos e pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, GTERCOA, e é professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Ceará. O professor Fredson Rodrigues Soares, ele é doutorando do programa de pós-graduação em ensino da Rede Nordeste de Ensino, Renoem, UFC, é mestre em tecnologia educacional pela Universidade Federal do Ceará, UFC, é professor efetivo da Rede Municipal de Ensino do município de Palhano, no Ceará. Desde já, em nome do GTERCOA, nós agradecemos a participação dos professores que vieram compartilhar suas experiências formativas e de pesquisa, promovendo reflexões e enriquecendo o nosso evento. Nosso tempo ele vai ser distribuído em 30 minutos para as contribuições dos professores Fredson e Amis Hanon. Em seguida, abriremos o tempo de 10 minutos para as perguntas e, assim, daremos continuidade ao nosso minicurso, à nossa oficina. Em seguida, teremos as considerações finais. Então, nesse momento, eu passo a palavra aos professores Amis Hanon e Fredson para trazer as suas valiosas contribuições para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Professores, a palavra é de vocês. Boa tarde, vocês me escutam bem? Tudo muito bem. Então, eu queria saudar no terceiro workshop que a gente fez, eu tenho muito feliz de estar participando, inclusive com temática tão importante. A internet na conexão falhar, está bem como eu estou tentando fazer rojado do celular, enfim, né, porque teve um problema aqui na conexão de casa, mas a gente vai seguir mesmo assim, né? Agradecer também a parceria tanto da Margarida nessa mediação, quanto do meu companheiro Fredson aqui, nesse workshop. Olá, Fredson. Bom, então vamos lá, né? Boa tarde a todos. Desde já agradecer pela oportunidade, né? É uma grande satisfação estarmos aqui nesse momento participando aqui do workshop 10 anos do GTERCOA, né? 10 anos de muito estudo, muita pesquisa, muitos trabalhos, muitas produções, muitas publicações, etc. Enfim. Então, é uma alegria muito grande estar somando aqui juntamente com meu colega Amis Hanon e Margarida, para poder conversar com vocês, né, um pouco do nosso conhecimento
sobre a sequência FEDAT e as vivências que nós já desenvolvemos no percurso em que estamos aqui na pós-graduação, né, que faz parte do nosso cotidiano, das nossas vivências em geral, enquanto professor e pesquisadores. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento, e a gente pede que, no caso de alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, vocês podem colocar aí no chat, que a Margarida vai estar anotando, e no final a gente conversa, né, sobre essas perguntas na busca aí das possíveis respostas. Então, o nosso curso nós pensamos e intitulamos as contribuições da metodologia de ensino sequência FEDAT na formação inicial e continuada de professores. Por que formação inicial e continuada? Porque nós trabalhamos com a sequência FEDAT na formação inicial, né, pensando aí na base, de consolidar essa base. Então, trabalhamos com professores que estão se formando em pedagogia, certo? E também trabalhamos através dos cursos de extensões com a formação continuada de professores. Então, o meu nome é Fredson, eu sou doutorando do RENOEM e estou aqui juntamente como membro do GTERCOA para participar desse momento. Então, a gente começa, né, se perguntando sobre o que é metodologia, né? Já que nós vamos falar da metodologia sequência FEDAT, a gente começa aqui indagando sobre o que é metodologia. Então, metodologia, pela etimologia da palavra, né, digamos assim, que vem do latim método, significa caminho ou via para a realização de algo, né? E o método em si é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Logo, metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. De acordo com o Aurélio, né, metodologia significa o conjunto de métodos, ou é o conjunto de métodos e regras aplicadas a domínio particular da ciência e da pesquisa ou desenvolvimento sistemático de algum trabalho, né? Porque quando se pensa em ciência, nós temos o senso comum e temos o conhecimento sistematizado, né, que é o que vai dar origem à ciência. Então, aqui nós estamos abordando o conceito propriamente dito de metodologia para poder chegarmos na sequência FEDAT. Então, como metodologias convencionais de ensino, nós trazemos aqui algumas provocações, digamos assim, né, a respeito dessas metodologias, que é o professor responsável pelo ensino. Aí vocês vão aí refletindo, né, sobre esta prática enquanto metodologia. Pouca ou baixa interatividade, né, conteúdos pré-estabelecidos e aulas expositivas, né? Então, aqui nós temos metodologias convencionais de ensino. Porém, quando se pensa em aulas expositivas, essa aula expositiva ela poderá ter um caráter tradicional, digamos assim, né? E poderá ter um outro pensamento, né? Uma outra ideia, uma outra condução, passando-se a ser não necessariamente uma metodologia tradicional de ensino, e poderá ser uma metodologia que contribuirá de forma positiva para a formação dos estudantes. Não somente no sentido de deixar o estudante isolado na sua cadeira e o professor apenas falando, expondo, mas trazer o aluno, né, o estudante, para o processo educativo por meio do diálogo, né, como bem coloca Paulo Freire, que é o que nós pretendemos fazer com vocês hoje, né, é justamente esse momento dialogado sobre a sequência FEDAT.
E aí a gente traz duas imagens para refletir sobre essa questão das metodologias, né? Uma metodologia convencional, a professora aqui, digamos assim, moldando o conhecimento, né? Nas cabecinhas dos estudantes, e nos deparamos com o contexto atual, certo? Da educação como um todo, por estarmos na era tecnológica, em que o professor não tem mais esse espaço, digamos assim, para moldar esse conhecimento na cabecinha dos estudantes. Por quê? Porque as crianças, os alunos, os estudantes, de uma maneira geral, eles fazem parte, né, dessa era digital, como bem coloca a Prensky e o Valente. Então, por fazer parte da era digital, eles nascem influenciados pela tecnologia, e a tecnologia precisa, né, é uma necessidade, a tecnologia atualmente na sala de aula, justamente pelo fato dos estudantes estarem aí atenados com a tecnologia, tá bom? Só um parênteses aqui, Fredson, né, que é sempre importante a gente pensar, né, que o método, né, que a gente enquanto professor está sempre utilizando, né? Se esse método é um método reflexivo, se a gente está pensando sobre o que é que a gente anda fazendo, né, isso aí é uma outra questão. Então, o nosso ponto aqui é contrapor justamente esses tipos de comportamento, né? E a gente vai daqui a pouco dar uma observada em cima da sequência de verdade, a importância da postura, né? Pronto, né? Então, complementando a participação do nosso amigo Amis Ranon, a gente vai justamente refletir, por meio da metodologia sequência FEDAT, essa postura do professor. Então, a postura, de há tempos atrás, digamos assim, ela precisa ser modificada para o contexto atual da educação e a população que nós temos acesso no momento, né, que são alunos, digamos assim, tecnológicos, né, alunos que nascem influenciados por esta tecnologia. E aí, para refletirmos quais características deve ter uma proposta metodológica que se contrapõe ao método convencional de ensino. Agora a gente entende por que eu apresentei inicialmente, né, metodologias convencionais de ensino e a necessidade de uma mudança, né, de uma metodologia que vá se contrapor a essas metodologias convencionais, no sentido de modificar ou contribuir para a postura do professor, tendo em vista que este é quem fará o diferencial no contexto de sala de aula por meio da sua prática pedagógica. E aí surge a sequência FEDAT, né? A metodologia de ensino de sequência FEDAT, que é uma proposta metodológica desenvolvida pelo professor Hermínio Borges Neto, e que, segundo Santos, é uma metodologia direcionada para a melhoria da prática pedagógica do professor, visando uma postura adequada em sala de aula, tendo como princípio contribuir para o professor superar alguns obstáculos epistemológicos e didáticos na sua formação e cotidiano, né, que ocorre durante a abordagem de conceitos matemáticos. Então, a metodologia sequência FEDAT, ela vem contribuir para a postura do professor frente a diversos obstáculos, sejam didáticos ou epistemológicos, que existem na formação e no ensino de matemática. E aí, como eu já havia adiantado, né, a sequência FEDAT, ela foi desenvolvida por várias mãos, né, ou como o professor Hermínio coloca, ela ainda está em desenvolvimento, ela não está fechada, né? Não há mais nada a se descobrir ou a se construir acerca da sequência FEDAT. Não, ela está ainda em construção, segundo o professor Hermínio. É tanto que este ano, né, ela evoluiu para
como uma metodologia de análise, além de metodologia de ensino, também como metodologia de análise de dados em nossas pesquisas. Então, o principal mentor, digamos assim, né, foi o professor Hermínio, durante suas pesquisas, por volta da década de 90, e aí ela vem crescendo, né, ganhando mais participantes, novos pesquisadores que ingressam no grupo, né, no Multimeio, no GTCOA, e vem contribuindo para o seu desenvolvimento. E o nome FEDAT, né, eu gosto dessa parte aqui, né, algumas pessoas acham que é irrelevante, mas eu gosto desse termo, que eu achei muito interessante, muito criativo, inclusive, quando o professor utiliza o nome da metodologia como o prefixo do nome dos seus 3 filhos, né, que é o Filipe, o Daniel e o Tiago. E aí ele deu origem, né, deu vida à metodologia sequência FEDAT. E quais os objetivos? Né? O objetivo da sequência FEDAT é subsidiar o trabalho do professor em sala de aula. É contribuir para a sua postura em sala de aula, né? Que ele seja capaz de visualizar os obstáculos no ensino e ser capaz de intervir nessa realidade para proporcionar novas formas de ensinar e aprender, tornando o aluno um investigador em sala de aula, certo? E permitir que este vivencie uma experiência semelhante à de um matemático, ou seja, a de um investigador. Então, aqui a gente se desprende um pouco, né, da metodologia tradicional e o aluno vai vivenciar situações para construir o seu conhecimento. E o professor irá apoiar, né, irá mediar essa construção, né, essa relação entre o aluno e o conteúdo para se chegar à construção do conhecimento. E aí a gente destaca aqui algumas produções, alguns livros da sequência FEDAT, certo? E algumas áreas, a gente está discutindo aqui na formação inicial do professor e falando de matemática, mas ela está sendo utilizada também em outras áreas do conhecimento que não diretamente a matemática. E aí, quais são os princípios da sequência FEDAT, né? Vou colocar aqui todos para a gente visualizar, né? Os princípios da sequência FEDAT são o acordo didático, que a gente parando um pouquinho para pensar, todos nós, professores, praticamente, costumamos fazer esse acordo didático, né? Aqueles contratos de convivência, ou nome semelhante, que se costuma atribuir para o início de ano letivo, quando se inicia uma turma, né? Mas aqui o acordo didático é algo mais direcionado, que o professor deve fazer a cada aula que ele irá desenvolver. Então, precisa ter os combinados com a turma, né? Para poder o trabalho fluir com mais naturalidade e de forma mais proveitosa. E aí temos a mediação, o professor irá fazer essa mediação, né, entre o conteúdo e o aluno. Tem-se a concepção de erro, que eu gosto muito disso aqui, quando se fala em concepção de erro. Eu sou da área de exatas, já vivenciei muitas situações que colegas punem o aluno por ele ter errado, onde, na verdade, na sequência FEDAT, o erro ele é valorizado porque, segundo o professor Hermínio, é uma forma de raciocínio do aluno. Então, a gente não erra diretamente porque quer ou quis errar, mas por estar buscando um caminho, né, para se chegar a uma resposta. Então, eu fiquei muito feliz desde quando eu tive o primeiro contato com a sequência FEDAT e eu visualizei o erro como sendo um princípio importante da sequência FEDAT, que nós, professores, precisamos nos sensibilizar com esse fator erro, né? Para não punir os nossos estudantes, mas lançar questões, né? Interrogá-lo porque ele chegou naquele momento, que é justamente o que o professor vai chamar de contra-exemplos. Na sequência FEDAT, não se dá resposta pronta para os estudantes, mas o professor interroga, né? Lança questionamentos, lança contra-exemplos
para que ele possa refletir e ser capaz de, consertar aquele erro e encontrar o caminho que leva à resposta correta. Temos o platô. Inclusive, Fred, né, a gente teve no ciclo de lives agora recente, o professor Edson falando um pouco da sua pesquisa, da tese dele, que já está com tempo, mas foi justamente sobre a inclusão do erro e da pergunta dentro da sequência verdade, né? A importância disso nesse formato da mediação, como é que isso se dá, como é que isso pode ser trabalhado, né? Então a gente está de cara aqui com alguns dos princípios que são elementos fundamentais e fundantes para esse processo, né? Perfeito, perfeito. E aí nós temos o platô, né, que é uma palavra também de grande importância, um momento importante que o professor precisa, a cada aula, realizar, que consiste naquilo, saber o que o aluno já sabe, né, o que se espera que o aluno já saiba, para você poder desenvolver a sua aula. Então, o primeiro contato com a turma, a gente não tem ideia o que a turma já sabe, né, o que a turma já traz, né, os seus conhecimentos prévios. Então, a realização do platô é justamente para, digamos, se situar com a turma, né, já ter uma ideia do que eles sabem, e esse platô deve ser realizado por meio de algumas perguntas, justamente para a aula começar a caminhar, a coisa do popular, a coisa começar a fluir. Pense a pergunta, já foi comentado, né? A postura mão no bolso, que é uma postura interessante, né? Que o professor deve aprender a desenvolver. Por quê? Porque o aluno pergunta muito, né? Pergunta e já quer uma resposta. E às vezes é algo que vicia, né? Que às vezes quando o aluno pergunta, o professor já dá a resposta. E com base na sequência FEDAT, ele deve se manter a chamada postura mão no bolso, quando ele se mantém não dando essa resposta, né? Ele fica observando os alunos discutirem ou refletirem sobre uma situação, problema apresentada, sem interferir nesse processo. E aí nós temos a sessão didática, que é, de forma clara, a sessão didática é um plano de aula, certo? Elaborado utilizando os princípios, pressuposto teórico da sequência FEDAT, que nós vamos apresentar logo. E aí as famosas fases, né? A sequência FEDAT, ela está dividida em 4 fases, ou etapas, certo? Sendo que a primeira é a tomada de posição. Professor, mas o que é a tomada de posição? Digamos assim, é aquele momento em que o professor desafia os alunos, os seus estudantes. Ou seja, ele inicia a aula apresentando um desafio, né, uma situação, problema, uma questão que vai exigir da turma um raciocínio, um pensar, né, sobre aquela questão na busca de uma resposta. Que aí, na sequência, vem a fase de maturação. O professor apresentou a situação, problema na tomada de posição, na sequência vem a fase de maturação, que eles irão pensar, refletir, né, criar hipóteses sobre a situação apresentada para encontrar o caminho para se chegar à prova, né, que é a última fase da sequência FEDAT. Mas antes da prova, temos a solução, porque foi apresentado um problema, o aluno pensou, refletiu a respeito, então ele tem uma resposta. Essa resposta do aluno é a solução, que poderá ser correta ou poderá ser incorreta, poderá ser certa ou errada, né? E aí é justamente o que leva o professor Hermínio a considerar esse erro como sendo importante, é porque justamente tratou de uma forma de raciocínio do estudante com base naquela situação, problema. Então, ele precisa ser valorizado. Por quê? Porque a partir desse erro, o aluno poderá rever o processo e chegar a uma resposta correta, certo? Que será validada
na quarta fase, que é o momento da prova, né? É aquele momento em que o professor apresenta, valida a resposta correta, apresenta o famoso gabarito. O platô eu já comentei, e aqui a gente traz assim, uma visão geral, certo? Mais à frente o Amis Hanon vai detalhar com vocês, uma visão geral sobre uma sessão didática, né? Quais são os elementos que precisa ter em uma sessão didática, mas fiquem tranquilos que nada mais é do que um plano de aula elaborado utilizando a sequência FEDAT, né? Utilizando os pressupostos teóricos e princípios da sequência FEDAT. A tomada de posição eu já adiantei, né, quando eu apresentei a fase, é justamente esse momento em que é apresentado um problema, uma situação desafiadora para os estudantes. Então, mesmo você ensinando português, história, geografia, você pode trazer algo desafiante, uma questão desafiante, que ao colocar inicialmente na sala, os estudantes parem um pouco para pensar, para refletir, para discutir, e assim desenvolver o seu raciocínio lógico, tá bom? Então, não é obrigado ser somente matemática, ela pode ser estendida para as outras áreas. A fase de maturação, que é justamente esse momento aí que eles irão refletir, discutir sobre os caminhos que deverá levar a resposta. A fase da solução, né, que eu coloquei uma imagenzinha aqui, que um vai dizer uma resposta, o outro vai colocar uma outra resposta. Aquele está certo, aquele está errado. Não, ninguém está certo, ninguém está errado. Todos estão corretos, porque estão buscando caminhos para se chegar a uma solução. Se a resposta não for 100% verdadeira, é porque precisa rever o processo, né? Ver o que não deu certo, e assim poderá ser corrigido esse percurso e validado a resposta correta na fase da prova, né? Que o professor irá consolidar esse momento, tá bom? Então, é importante demais o erro. Até a quem diga-se que é errando que se aprende, né? Então, fiquei muito feliz quando vi esse detalhe na sequência FEDAT, porque antes de conhecê-la, enquanto professor, eu não via com maus olhos quando o aluno errava. Eu não punia severamente o estudante por ele ter errado, acreditando que o fato dele ter tentado é algo importante. Assim como eu não gosto de atribuir a nota 0 a nenhum estudante. Porque o fato dele estar presente naquele momento, né, fazendo o seu trabalho, tem um valor, tá bom? Algo a acrescentar, Miss ou não? Bom, Fred, tá tudo bem, viu? Tá pouco melhor. Pronto. Aí aqui a gente... Fredson, só complementando aí essa sua fala sobre essa questão do erro, né? Quando a gente não tem conhecimento, né, de algo como a sequência FEDAT, que vem vem trazer essas contribuições para nós ficamos com essa questão do erro na nossa cabeça, não que a gente vá punir a criança ou o adolescente pelo erro, mas traz para nós, né, antes que a gente conhecesse, né, a sequência FEDAT, uma tristeza, não é? Um sentimento de que faltou alguma coisa no teu método de trabalho, na tua prática, né, que fez com que aquela criança não chegasse, né, aquele conhecimento não alcançasse. Então, a concepção de erro dentro dessa nova visão trazida pela sequência FEDAT, ela traz um conforto ao professor de que ele não está no caminho errado ou ele pode melhorar, né? E que a criança ela também pode ter a partir da sua visão de mundo, a sua compreensão diferenciada a respeito daquele conteúdo. Então, exatamente nesse momento que o professor vai falar, vai entrar com os exemplos e com os contra-exemplos, né, com os argumentos e com os contra-argumentos, para que a criança possa, através da sua própria reflexão, encontrar aquele caminho, né, para a solução daquele problema. Pronto, isso. Perfeito, Margarida. Obrigado por sua contribuição. Acabei de ver aqui no chat, né, a questão de cada aluno tem o seu tempo. Então,
de pleno acordo, e é justamente por isso que nós precisamos nos sensibilizar no sentido de entender esse processo, né? Cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu desenvolvimento, o seu tempo em tempos diferentes. Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso e nem sempre punir, tentar entender o processo, né? Para poder contribuir positivamente com este processo. Às vezes o aluno comete um chamado erro, porque ele ainda não desenvolveu uma habilidade para a situação, problema que foi apresentada, né? Para o que você tentou buscar naquele momento. Então, por conta disso, ele precisa vivenciar essas situações, problemas, para poder se desenvolver. Então, esse erro não pode ser visto como algo negativo, mas sim, para o professor, dar a ideia de que o estudante, de que o aluno precisa se desenvolver um pouco mais, ou uma habilidade que não foi trabalhada, para que ele possa resolver esta situação com mais tranquilidade. E aí, continuando, a gente fez uma pequena pesquisa, certo? Só para situar vocês, assim, a sequência FEDAT, estão falando aí, mas ela tem trabalho sobre a sequência FEDAT, vocês realmente estão pesquisando? Sim, então a gente fez aqui uma breve pesquisa, certo? Na biblioteca digital, do banco de tese e dissertações, só para vocês terem uma ideia de pesquisas recentes, coloquei aqui 4 anos, 2018 a 2023, sendo que novas pesquisas já foram defendidas, né, este ano, abordando a sequência FEDAT, mas aqui só para a gente ter uma ideia desse pequeno espaço temporal, né? Mas lembrando que ela teve o seu início, né, lá na década de 90, então tem muita coisa boa, muita coisa aí publicada trabalhando a sequência FEDAT. Então, nesses 4 anos aí, de 2018 a 2023, nós temos 15 trabalhos na UFC, 2 na UFESA, né, e um aí nessas outras universidades, nesse pequeno espaço temporal. Aí eu trouxe aqui rapidamente as pesquisas, só para vocês terem uma ideia das abordagens, né, que elas tiveram. A sequência FEDAT como proposta de mediação do professor no ensino dos números inteiros, certo? A construção do conceito de simetria, contribuições da matemática e a cultura das diversidades didáticas, contribuições da sequência FEDAT para o desenvolvimento do pensamento matemático avançado, o análise da mediação docente em aulas de álgebra linear, né, algo aqui bem delicado, bem complicado, né, como diz o aluno, bem difícil. O ensino do cálculo diferencial integral na perspectiva da sequência FEDAT, então, nós temos aqui lá na base, na formação inicial de professores, né, e também no nível superior, né, trabalhando a questão de disciplinas como cálculo, que é realmente bem complicado, né, eu acho que eu sou da área. A mosca, formiga e a gota de mel, um estudo de caso utilizando sequência FEDAT na formação de conceitos de geometria espacial, né, que inclusive eu trabalho com geometria espacial. Formação de professores de matemática que atuam na educação de jovens e adultos, né, então aqui trabalhando na EJA. O ensino das operações aritméticas básicas, uma proposta didática orientada pela sequência FEDAT, certo? Também é um trabalho interessante, trabalhando aí com a sequência FEDAT, os conceitos de adição e subtração. Formação docente em ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, trabalhando aí a base, e aqui juntamente com a sequência FEDAT, trazendo uma outra teoria que também nós trabalhamos no GTCOA, que é a teoria da objetivação. Aplicação da rotina de matemática no programa MySpike, né, pelos professores de 5º ano, um trabalho também interessante, desenvolvido com a sequência FEDAT. O ensino de adição e subtração utilizando a sequência FEDAT, na perspectiva dos campos conceituais. De repente, se alguém estiver pesquisando algo a respeito desses trabalhos que eu estou apresentando, já pode posteriormente, né, ir na busca para poder
se aprofundar e desenvolver sua pesquisa. O Laboratório de Matemática e Ensino, formação inicial de professores. Formação continuada de professores, a criação de sequências didáticas para a educação na perspectiva inclusiva, então, a sequência FEDAT na inclusão. O ensino à distância do conceito de mediado baseado na sequência FEDAT. Então, a sequência FEDAT também na educação à distância, né, que eu sou amante da EAD. Sequência FEDAT aliada à vivência do professor de matemática no ensino fundamental anos finais. Então, eu já mostrei para vocês, né, hoje, sequência FEDAT nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais, no nível superior e na educação à distância, além da educação de jovens e adultos, tratando-se um pequeno espaço de tempo, né? Mediação pedagógica na sequência FEDAT, contributos para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático de crianças e adolescentes. Um outro trabalho aí desenvolvido com a sequência FEDAT. Caminhos e descaminhos com a sequência FEDAT para a construção da expertise do docente fedatiano. Sequência FEDAT atuando aí na postura docente. As contribuições da realidade aumentada mediada pela metodologia sequência FEDAT para aprendizagem de geometria espacial, né? Soares 2022, é um trabalho desenvolvido por mim, no caso, que trabalhei aí a sequência FEDAT na geometria espacial e continuo desenvolvendo pesquisa no doutorado com a sequência FEDAT no ensino de geometria espacial e na formação inicial de professores, na busca da superação de obstáculos epistemológicos na formação e no ensino da geometria espacial. A utilização do software LibreOffice, né, como recurso tecnológico para o ensino de funções elementares, também fundamentado na sequência FEDAT. A sequência FEDAT no ensino de construções geométricas, um trabalho brilhante desenvolvido por um colega que eu conheci no percurso do mestrado, trabalhando a sequência FEDAT nas construções geométricas. Sequência FEDAT como proposta de ensino para a licenciatura em matemática, mais um trabalho desenvolvido na educação à distância, né, por meio da Universidade Aberta do Brasil. Eu coloquei apenas os títulos, pessoal, para vocês terem uma ideia, ter o conhecimento, né, dessas pesquisas. Não explanei sobre os objetivos e resultados por conta aqui do nosso tempo, né, que é pouco, é pequeno, mas que vocês podem, se tiverem demonstrado interesse por alguns dos temas, vocês podem aí pesquisar e ter acesso a esses trabalhos para, de alguma forma ou de outra, ajudar nas pesquisas de vocês. E aí, agora, a gente convida o nosso colega Amis Ranon para dar sequência com a sequência FEDAT nas vivências que nós tivemos nos cursos de extensão. Vai lá, Amis Ranon, é contigo. Vocês me escutam bem, gente? Eu tive que desligar minha câmera, acabei tendo que sair aqui para ver se a internet estragava o negócio. Escutam bem? Estamos escutando e para lhe apoiar aqui nesse momento. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Fred. Vou pedir licença para estar com a câmera desligada enquanto eu explico um pouquinho aqui com vocês essa contribuição, né? Já que a gente está falando de contribuição na sequência inicial, nessa informação continuada do professor. Vocês estão me escutando, gente? Aqui para mim não está chegando bem, Amis Ranon. Não sei se para as outras pessoas está legal o áudio. O áudio está legal para isso aí? Às vezes fica bom, às vezes fica ruinzinho. Parece que tem um outro microfone aberto, ligado aí. Amis Ranon, mas não se preocupe, porque o Fredson ele fez uma abordagem bastante ampla, né, sobre o assunto, e você tem aí uns 10 minutinhos, né, antes das perguntas, né, precisa se estender demais, que, né, já tem, tá certo, né? Então, tá tudo
no controle. Pronto, a minha ideia, na verdade, é basicamente falar um pouco da contribuição da sequência didática nos cursos de extensão. Né? Para quem não, a gente agora em 2024, né, fizemos 6 cursos de extensão. Eu fui responsável, né, fiquei responsável por um deles, que foi de políticas públicas, e para todos eles foi utilizada a sequência pedagógica como base metodológica, né, para o desenvolvimento dos cursos. Pode passar, Fred. O primeiro, eu queria falar um pouquinho do que era todos os cursos, né? Eles tiveram como base, como planejamento, a sessão didática, né? Que é um dos pressupostos da sequência pedagógica, e contrapondo um pouco ele ao plano de aula, né? Que é o que a gente, ou pelo menos a maior parte dos professores está mais habituado a fazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a sessão didática, certo? Pode passar, faz rapidinho. Trago aqui uma citação da professora Mazé, né? Na revista de 2017, na Lusófono, onde ela informa, né, que na sequência pedagógica, planejamento da sessão didática, né, que é o termo utilizado dentro da CF, para definir, né, mais amplamente o conceito que é de sala de aula especificamente, essa fase de organização didática do trabalho pedagógico, mais ou menos parecido com o plano de aula, né, mas ela se difere, porque ela é como se ela ampliasse esse conceito, né, esse elemento aula, esse pensamento sobre a aula em si. Então, a sequência didática, a sessão didática especificamente da sequência pedagógica, ela tem um viés mais abrangente. Pode passar, Carlos. Então, pronto. Ainda nesse mesmo artigo da professora, né, ela fala da importância da sessão didática e contemplando essas duas partes, que é a análise ambiental, que o Clécio falou lá em cima, que é a análise dos estudantes, né, a questão do platô, e a análise teórica, que é o que vai ser necessário, o que vai ser preciso para o desenvolvimento, né, daquela atividade especificamente. Lembrando que o platô, como o Clécio até já mencionou no começo, tem muito a ver com o nível de conhecimento, com a expertise do aluno. Então, o conhecimento do aluno ele é sempre valorizado. Né? Então, a gente não trata o aluno como aquela tábua vazia, né? O professor como transmissor do conhecimento. O professor ele vai atuar. Então, não é como se a gente partisse do o conhecimento, né? É, é, ele é ele parte daquilo que o aluno já sabe e aquilo que o aluno já sabe é o que vai ser transformado através da mediação do professor, da postura do professor, no conhecimento, né? Ou seja, no resultado, no objetivo que se quer alcançar. Pode passar, professor. Você vai comentar as partes ou pode passar? Vale, o microfone estava desligado. Aponta na primeira parte. Esse modelo, né, quem quiser eu posso disponibilizar depois. Ele é um modelo que a gente utilizou para elaboração, né, das sessões didáticas, dos encontros dos cursos de extensão, nas formações continuadas dos professores. Né. Eu coloquei aqui em vermelho, né, as perguntas que é mais ou menos para nortear o planejamento do professor, né, o planejamento da sessão didática. Né. Então, basicamente, tem a instituição, o formador, a modalidade de ensino, o curso, a turma, a data que vai ser executada a sessão didática, o tempo que está pensado, né, o tempo que a pessoa está, o responsável está destinando àquela sessão especificamente. Aí vem a primeira parte, que é a preparação, né? Ou seja, o tema, qual é a temática dessa. Qual é a temática dessa sessão didática? Né? A justificativa dessa sessão didática. Qual é a necessidade? Ou seja, o planejamento ele convida o professor a ser um pensador, né? A agir como um pesquisador. A sequência didática, inclusive, tem esse paralelo com a pesquisa científica nesse sentido. Né? Então, pensar nos objetivos, para além dos objetivos, os objetivos também de aprendizagem, pode passar. Pode passar, pode. Aí vem a parte da análise ambiental, que é para saber de quem é o público-alvo, a quem ela está se destinando, né, o ambiente de realização da sessão didática, onde é que ela vai ser realizada, os materiais didáticos, análise teórica,
Aí começa necessariamente alguns dos elementos, alguns dos princípios que o Fred, inclusive, falou no começo, né? O platô, né? Que é como é que será feita a identificação do conhecimento do prévio que os estudantes, os participantes já dominam ou possuem, se esse conhecimento ele qual é o conhecimento que é necessário, se aquele conhecimento que a gente quer chegar, ele pode ser chegado através do conhecimento básico que os meninos, né, que os alunos já têm, pode passar. Aqui nós temos a parte da vivência pessoal, que tem as fases, né? Que eu havia comentado, a tomada de posição, quando é apresentada a situação problema, o momento de maturação, para a turma irá pensar a situação problema ou desafio apresentado, posteriormente a fase de solução e a validação da resposta correta, que é a prova realizada pelo professor. E aí temos a avaliação, os procedimentos de avaliação e atividades, né? Como será realizada essa avaliação, a critério do professor, e a referência em que terá sido utilizada, né, no caso, se tratando de uma sessão didática, os livros da sequência FEDAT. Nós temos o livro 0, 1, 2 e 3 da sequência FEDAT, além de outras produções. Exatamente isso. E como exemplo, eu trouxe aqui, deu para voltar? Você conseguiu voltar? Então, pode passar, né? E por último, eu trouxe um exemplo, né, de uma sessão didática planejada, né? Essa, inclusive, é do Ender, né, que é vice-líder do Detertor, que foi utilizado na tese dele, que tem cinco sessões didáticas planejadas nesse modelo, né? Com os mesmos critérios, com os mesmos parâmetros que eu já estava apresentando anteriormente, né? Então, esse planejamento, você percebe que ele é mais condensado, né? Ele é mais, digamos assim, ele direciona, ele não é fechado no sentido de ser posto, né? Escrito em pedra, mas ele permite uma flexibilidade, mas você percebe que ele é pensado para uma coisa mais ampla, né? Que ele, o professor nesse meio ele funciona como uma peça, né, que idealizou mais ou menos como é que era o processo, mas que a postura dele em cima desse processo, né, da execução da sessão, esse processo ele vai ser valorizado. Não? De vez em quando a internet dele foge, né, Fredson? Isso. Já não está muito boa. Acho Isso. que ele está mostrando aí as etapas, né, que ele, nesse trabalho que eles prepararam, né, como é que se deu, né, após a escolha do tema, que foi currículo educacional, né, eles trouxeram aí a justificativa da escolha do tema, né, trazendo todas as situações em que os levaram a pesquisar sobre esse tema, e aí são os objetivos, né, de ensino, né, e os objetivos de aprendizagem, eles acho que são objetivos, né, específicos, né, tanto um para o ensino como para a aprendizagem, certo? É um ambiente de realização, né, que é muito importante quando você vai preparar uma sessão didática, você preparar esse ambiente, seja um ambiente online ou seja um ambiente presencial,
né? Esse ambiente de realização ele tem que ser estudado em todas as suas variáveis, né? Para saber se ele realmente está pronto para que aquela sessão didática seja aplicada, não falte nada, né? E os materiais didáticos, né? Que utilizado no caso aí, se foi online, esses materiais, né? E a análise teórica, né? Que a gente precisa colocar no trabalho. Aí ele vem aí com um platô. Pode passar, Fredson. Continua aí, Fredson. Aí no platô, pode continuar. Pronto. Aí, o platô, o professor precisa realizar, né? Essa vivência inicial, ter uma ideia dos conhecimentos prévios dos estudantes ou dos participantes, né? Se for um curso de formação, e realizar o acordo didático, que é justamente aqueles combinados, né, que o professor faz com a turma antes de iniciar qualquer aula, né? Faz esse acordo para que os trabalhos possam fluir de forma mais agradável para todos, tá certo? E aí, depois vem a fase da vivência, onde nós encontramos as fases da sequência FEDAT, que é a tomada de posição, como já foi colocado, né? A fase de maturação, a solução e, por fim, a fase da prova, né, que será o momento de validação da resposta correta, né, do gabarito. Lembrando que, caso surja algum erro nesse percurso, né, ou aquilo que nós denominamos de erro, este deve ser valorizado por se tratar de uma forma de raciocínio do aluno na busca pela resposta correta, pela construção de um conhecimento. O momento de avaliação, né, que ele descreveu aqui como é que foi realizado a avaliação com a turma, e as referências. E ele utilizou o Google Meet porque a aplicação dessa sessão didática se deu no período pandêmico, né? Então foi realizado via Google Meet. E aí, finalizando, né, dúvidas, perguntas, curiosidades, estamos aqui para tentar contribuir ou respondê-las. Muito bem. Pergunta, Margarida? Professor, agradeço, né, a participação, a colaboração, né, pelas contribuições, né, de vocês, dos dois aqui aos nossos conhecimentos sobre a sequência FEDAT, que é uma temática bastante interessante, até porque na atual circunstância, né, do ensino, né, em nosso país, nós precisamos de novas metodologias, né, que deixem um pouco de lado esse método convencional de ensino, né, e passe para uma metodologia mais ativa, né, algo que traga junto ao aluno e ao professor uma conexão, não é? Uma troca para que o aluno tanto possa contribuir com os seus conhecimentos como o professor dele, tá? Então, as perguntas são as seguintes. A metodologia sequência FEDAT, ela pode ser aplicada em outras áreas? E aí, emendando essa pergunta, foi do Assis, né? E a outra pergunta sobre recursos didáticos. Que recursos didáticos, se existirem esses recursos didáticos, quais vocês poderiam mencionar, né, que fossem aplicáveis a essa metodologia? Liga o som, Fredson. Obrigado, Margarida. Como eu já havia comentado nas pesquisas que foram realizadas, ela pode sim ser aplicada em outras áreas do conhecimento, né? Inclusive foi trabalhada aí com a matemática no Fundamental 1, no 2, nível superior, e na EJA e na EAD. Se tratando de componentes curriculares propriamente dito, é possível sim, português, história, geografia, ciência. Por quê? Porque a metodologia sequência FEDAT, ela contribui diretamente para a postura do professor. Então, independente do componente curricular ou conteúdo que ele esteja trabalhando, ele pode assumir uma postura fedatiana, no sentido de colocar os estudantes, né, protagonistas de sua aprendizagem, né, onde eles irão aprender por meio da investigação, certo? Tendo a tomada de posição, que é a situação desafiante inicial, momento para eles pensarem, né, vivenciarem, maturarem esta situação problema,
e chegar ao momento da apresentação de resultados e a validação, certo? E com relação aos recursos, aí fica muito a critério do professor na realização da análise ambiental. A pergunta é muito interessante, porque para aplicar uma sessão didática, um dos pontos importantes é a análise ambiental. Como é que é isso? Se eu preparei a minha sessão didática e eu vou desenvolver em uma sala de aula, eu preciso colocar nesta sessão didática o que eu vou precisar. Né? Cheguei na sala, chega menino, cadê o data show? Né? Cadê o notebook? Eu esqueci de trazer. Não, então, os recursos e materiais precisam ser listados corretamente na sua sessão didática e o professor chegar antes dos alunos para poder organizar esse ambiente. Tá certo? Mais alguma, Margarida? Só complementando aí o pensamento do Fredson com relação aos recursos didáticos, talvez seja alguma coisa parecida com quais métodos, né, nós poderíamos utilizar, como fazer, né? Então, eu diria que na sequência FEDAT, o método o recurso que você vai utilizar é aquele que leva o aluno a ser protagonista, certo? A ser ativo, né? Que o aluno não seja passivo no conhecimento, né? Que seja algo, não precisa nem ser tão inovador, mas que seja alguma coisa que leve o aluno a participar, né? A se sentir importante naquele momento, a sentir que ele também é essencial, né? Naquele momento de construção, de elaboração, de aquisição de conhecimento, né? Então, qualquer método que você vá utilizar, né? De preferência que seja insubordinado, criativo, né? Que traga para a sala de aula algo que leve o aluno a pensar juntamente com o professor. A outra pergunta, ela é o seguinte, na sequência FEDAT, existe uma ordem cronológica? É possível realizar as fases de forma linear ou é permitido pular alguma etapa, né? Dependendo da situação, né? Tem que ser uma coisa linear, tem uma ordem cronológica, pode pular etapa. O que é que os professores nos respondem a respeito dessa questão? Amis Ranon, pode falar. Pode responder? Bom, sim, na verdade, a sequência FEDAT, a gente fala muito que é uma vivência, né? Mais do que uma sequência em si, existe muito, não é só um método, né? Isso tem que estar imbricado dentro da postura real do professor, né? Então, elas vão acontecer, né? Tipo assim, essa, por exemplo, desde o estabelecimento, da tomada de posição, onde você estabelece, né? Norteia, né? Que é uma pergunta que vai nortear uma situação, problema que vai nortear todo o processo. A maturação, onde as pessoas vão discutir, né? Quem está participando vai discutir. Até a apresentação disso, esse processo, ele é quase que dialético mesmo. Ele vai transitar entre um e outro. Então, ela acontece a todo momento. Então, existe um tipo de posicionamento do professor com relação àquilo. Não sei se eu respondi tudo, se o Fred quer me completar. Para mim está mudo, mas não sei. Mais alguma, Margarida? Margarida, não O estou microfone está desligado, Margarida. Sim, desculpa. Na intenção de não atrapalhar o Amis Ranon, né, com ruídos, acabei desligando. Nós não temos mais perguntas, né? A gente já vai dando por encerrado aqui, só complementando essa fala do Amis Ranon, que não devemos buscar
na sequência FEDAT um método, porque ela é uma metodologia, não é? Ela está voltada para a mudança da postura do professor, tá certo? E não importa em que disciplina você vai utilizar a sequência FEDAT. O importante é que a postura do professor ela seja diferenciada, né? Com a pedagogia mão no bolso, com a valorização do erro do aluno, né? Então, assim, qualquer situação ou disciplina que você for utilizar, ela vai funcionar muito bem, porque ela está relacionada a essa mudança de postura, né, do professor, né, na sua didática, né, no seu modo de ensinar, tá certo? Então, eu vou aqui finalizando, né, agradecendo os professores, né, pelas valiosas contribuições, os professores Fredson, o professor Amis Hanon Guilherme. O nosso minicurso de hoje está chegando ao fim, certo? Em nome do GTCOA, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a participação desses 2 guerreiros, né? O nosso amigo Amis Hanon, que está lá de Portugal, trazendo as suas contribuições para nós. O professor Fredson, que não teve possibilidade de vir, está lá no interior também trazendo as suas contribuições, né? Compartilhando conosco aí os conhecimentos, deixando ainda mais rico, né, o nosso evento. E nós gostaríamos de aproveitar a ocasião e pedir para que vocês nos sigam, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal do GTCOA, UFC, certo? Porque lá nesse canal você vai ter acesso aos eventos realizados pelos grupos. E queremos convidá-los, né, para participar às 16 horas da mesa temática, né, que tem como tema elos entre o currículo e a avaliação no campo da educação matemática, em que teremos nossos convidados, a professora doutora Maria José Costa dos Santos e o professor doutor Wendel Melo de Andrade e o professor doutor Rodolfo Sena da Penha. Após aqui a minha fala, eu vou passar rapidamente, né, aos 2 professores para fazer as considerações finais, né, que era uma coisa para ter sido feito antes, né, mas né, quem sabe faz ao vivo, né? Então, 17 horas, né, a gente vai ter uma apresentação musical lá na FACED, né, no auditório, com a professora doutora Ana Cléria Rocha. E aí, às 17h30, teremos o lançamento dos e-books da coleção GTCOA 10 anos, que também contará com a participação da professora Maria José, do professor doutor Antônio Marcelo Araújo Bezerra, a professora doutora Gleise, né, e o professor Wendel Melo de Andrade. Então, vou passar agora a palavra para os nossos 2 palestrantes, para se despedir de vocês. E tenham todos um excelente final de tarde e muito obrigada pela participação. Professores, a palavra é de vocês, podem se despedir. Gente, eu queria primeiramente me desculpar, né, pela falha de conexão mesmo, assim, tentei até mudar aqui para saber, mas teve interferência todo canto que eu ia. Mas queria agradecer demais a presença, né, e dizer que eu fui muito feliz com esse momento. Espero ter contribuído de alguma forma aí para a vivência, né, para os olhares de vocês a respeito da educação. Muito obrigado. Pronto. Margarida, antes de me despedir, desculpa, pessoal. A Josiane colocou uma pergunta aqui, né, que eu achei interessante, que ela falou sobre a questão se aplica a metodologia com os alunos nessa faixa etária. Josiane, para trabalhar com a sequência FEDAT, não tem faixa etária para os alunos, entendeu? Você pode trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental 1, 2, na EJA, como foi comentado aqui, né? No nível superior, na pós-graduação, então não tem uma faixa etária, porque a sequência FEDAT, ela foca, digamos assim, né, o foco é a postura do professor. Então, dependente da faixa etária ou do componente curricular que você trabalha,
você pode trabalhar com a sequência FEDAT, você pode desenvolver uma postura fedatiana, né? Então, a faixa etária dos estudantes não é nenhum empecilho para que você possa desenvolvê-la. É claro que na educação infantil, como eu falei, vai dificultar por conta dessa fase de maturação, né? Para eles resolverem um problema, né? Mas é possível uma situação, problema simples, né? Que as crianças possam interagir e resolver também. Então, eu não vejo nenhum obstáculo no que se refere à faixa etária, porque o foco é na postura do professor. É ele que vai conduzir, que vai mediar o processo, então é ele que precisa, né, ter essa postura, esse conhecimento da sequência FEDAT para aplicação na sua prática pedagógica, tá certo? Não sei se eu me fiz compreender. No mais, Margarida, agradecer pela parceria e pela oportunidade, mais uma vez, né, do GTERCOA, e a gente está aqui conversando com vocês a respeito dessa importantíssima metodologia de ensino, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, professor. Obrigada, pessoal. Tenha uma excelente tarde. E daqui a pouco a gente se encontra lá na FACED, né? Para ver o restante, né, desse dia tão maravilhoso que está sendo para nós, que é a comemoração dos 10 anos do grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem. Um abraço e até a próxima. Pessoal, boa tarde. Tá lá aí aqui vou disponibilizar agora aqui no bate-papo o link para que vocês possam preencher a frequência de vocês, tá? Então, vou disponibilizar o bate-papo, ok? Por favor, Perfeita, preencher a presença de todos. E muito obrigado. Boa tarde. Um abraço.